Olá, pessoal do Seminário Caseiro, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Kiefer, congrego na Igreja Batista Aliança em Canoas, sou professor de História e espero que vocês sejam bastante edificados por esse vídeo, que fala um pouco sobre o mundo dos tempos de Jesus Cristo e do nascimento do cristianismo. Que nesse capítulo de História da Igreja nós possamos ser conhecido pelas pessoas que vão estudar 2020 como pessoas que se dedicaram à oração, que se dedicaram ao estudo da palavra e que viveram uma vida como Cristo quer que a gente viva. Muito obrigado, é uma honra servi-los com esse vídeo. Abraços. Depois que eu terminei o meu mestrado em História Política, no ano passado, eu meio que tenho retornado para um interesse que já é bastante antigo, né? Que é a história da igreja. Eu entrei no curso de História em 2013 com esse interesse de fazer história da igreja, de pesquisar isso. Os meus amigos que me inspiraram para esse tipo de estudo, eles pesquisavam história da igreja. Então, eu retornando agora estudar isso, estou recém no começo do estudo, estou fazendo alguns cursos, eu pretendo fazer uma pós, pesquisando mais a história contemporânea da igreja. E esse campo ele é muito amplo. A gente sabe que a igreja tem mais de 2.000 anos de história, né? Distribuindo em todos os continentes do mundo tradições diferenciadas. Então, se tem católicos, protestantes, cóptas, siríacos. A gente, às vezes, né, coloca a igreja só como protestante, como católica, mas a gente aprende com o professor Lucas Gesta que, na verdade, não existe só isso. Então, é impossível alguém que está começando, ainda mais, e talvez um especialista também não conseguiria, fazer um panorama de toda a história da igreja. Até porque você tem essas diferentes tradições e se tem, claro, as manifestações em cada cultura, as manifestações em cada local, em cada realidade. Então eu não conseguiria fazer isso. Mas aqui na descrição desse vídeo vai ter vários links relacionados à história da igreja, bibliografia. A primeira parte da aula, inclusive, eu vou utilizar bastante o professor André Reich, que fala, né, desses povos que contribuíram no Antigo Testamento, então assírios, persas, enfim. Então vai ser a primeira. E depois vou usar Justo Gonzalez, enfim, vários outros autores que falam sobre o tema, alguns comentários bíblicos também. E mesmo eu começando, eu, como sou professor, o meu método de aprender e de fixar o conteúdo é ensinando. Então, esse é um dos motivos de eu estar fazendo essa live, enviando especificamente para o Simon, que pediu para eu colocar ali no seminário caseiro e para o irmão Paulo também. E a gente tem no livro de Atos uma descrição muito bonita do nascimento do cristianismo, né? Então a gente tem nos evangelhos, todos os feitos de Cristo, o seu nascimento, a sua ressurreição, como que inúmeros discípulos creram na mensagem do evangelho e seguiram Jesus, como que ele escolheu 12 apóstolos específicos para o seguir. Pois no livro de Atos, como que se tem o derramamento do Espírito Santo, como que se forma, se organiza e vive, né, a primeira comunidade cristã lá em Jerusalém, que era formada basicamente por judeus que se converteram a Jesus Cristo, e depois como que esse judaísmo, ele sai de Jerusalém e vai para outras partes, né, como que se tem aquela mudança do eixo missionário de Jerusalém para Antioquia da Síria com o apóstolo Paulo, Barnabé, essa galera. Então, o cristianismo, ele nasce no mundo que é muito diversificado, com informações assim que a gente vai ler o Novo Testamento, a gente começa lá em Mateus, quando a gente termina Malaquias, vira aquela página em branco que começa Mateus, existem várias informações que não se tinha antes. Então a gente vai ouvir falar de Sinédrio, a gente vai ouvir falar de sinagoga, a gente vai ouvir falar de gregos, romanos, informações que não se tinha antes. Então qual era o mundo que o cristianismo nasceu? Qual era o mundo que Jesus viveu? Qual era o mundo que os apóstolos viveram? Então, como uma forma de introdução a esse estudo da história da igreja, eu vou começar pelo começo, falando um pouco sobre isso, certo?
preparei alguns slides aqui que tem a ver com o tema. Eu vou compartilhar aí para vocês. Vou compartilhar aí para vocês. Eu não sei se a Mônica está conseguindo, que eu mandei para ela acompanhar, se ela está conseguindo assistir. E se ela comentar aqui do lado da live, eu não sei se eu consigo visualizar, mas se tu puder, Mônica, colocar aí, eu agradeço. Então, pessoal, botei algumas informações aqui na tela, né? Só para a gente se situar o que estava acontecendo na Palestina desde o Antigo Testamento, né? Então, a gente sabe que o último grande império do Antigo Testamento foi o Império Persa. Quando Neemias, aquele contexto de Esdras, Neemias, do retorno, né? Alguns profetas se escrevem também, eles estão sob o domínio da Pérsia, o Reino do Sul, principalmente, né? Então, o Antigo Testamento acaba nesse ponto. Só que essa história desse povo teve vários momentos diferenciados. Se a gente for lá nas origens, né, ela vai começar lá com um homem na Mesopotâmia, naquela região, né, entre rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, e que é Abraão, em Ur dos Caldeus, que era uma civilização que se tinha. Então ele sai da sua terra e vai para outra região, que é Canaã, a chamada Terra Prometida, é lá onde Deus promete que aquela terra vai ser dele, vai ser dos seus descendentes. E essa terra, depois de anos, ela vai ser ocupada pelos seus descendentes, que são os patriarcas, né? Então, Isaac, Jacó, enfim. E os hebreus, depois de José, eles vão viver muito tempo também no Egito, depois da governança de José. Então, José leva a família para o Egito, depois o faraó ele se esquece, muda a dinastia, enfim, ele se esquece da família de José, e torna o povo de Israel como escravo, né? Então, no tempo de Moisés, a gente vê essa mudança que se tem, como que tem o êxodo para a Terra Prometida. Moisés não entra, né? Que vai entrar é Josué e Caleb. E na região, na época, Canaã, Terra Prometida, que hoje a gente conhece como Palestina, né? Então vai ser conquistada no tempo de José. E vai ser governada muito tempo por juízes, até que o povo olha para as nações estrangeiras, vê os reis e pede, né, um rei. E aí se inicia o tempo da monarquia, aqueles tempos de ouro, né, da monarquia, principalmente com Davi. Mas o primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão. Era um reino totalmente unificado. Só que o filho de Salomão, né, Roboão, o reino se divide entre o reino do norte, o reino de Israel, e o reino de Judá, que era o reino no sul. Então se tem essa breve história do reino de Israel, né, dos hebreus, o anterior aos exílios que se vai ter. Porém, inicia, pessoal, essa relação com os outros povos da Bíblia. Iniciou lá com Abraão, né, com a Mesopotâmia, depois eles foram se tornar escravos no Egito, e no tempo da monarquia do Reino do Sul e do Reino do Norte, quando já tinha se desenvolvido, passado muitos anos, né, eram nações que eram bastante, como é que eu posso dizer, idólatras. Então Deus trouxe o castigo sobre essas nações, trouxe o castigo do seu pecado sobre essas nações, né? Então a Mônica está vendo ali, maravilha. Sobre o pecado sobre essas nações, Deus trouxe o julgamento. E uma das nações que estava crescendo na volta, né, da Palestina, do Reino do Norte, Israel, e do Reino do Sul, Judá, era exatamente o grande Império Assírio, um Império Mesopotâmico. A gente sabe que a Mesopotâmia não era um país, não era um território autônomo. Existiam várias cidades-estados ali, e essas cidades-estados, muitas vezes, elas se transformavam em impérios. Foi o caso do Império Assírio, certo? Então, por volta de 733 a.C., o Reino de Israel, o Reino do Norte, ele vai tentar meio que barrar o avanço do Império Assírio, que já estava tentando conquistar o Reino de Israel, né, que é o Reino do Norte. Ele vai tentar se aliar com Damasco, vai tentar se aliar com o Reino do Sul, e essa tentativa vai ser uma tentativa à força, não vai ser uma tentativa muito, muito amigável, né? Só que Judá, para resolver essa situação, ele vai fazer aliança com os assírios e vai pagar tributos para eles, vai ajudar que se derrube Israel. Então, em 1722 a.C., né, o Israel ele vai tentar se unir com o Egito para avançar esse avanço dos
assírio, só que isso não vai dar muito certo. O reino de Israel vai ser destruído. Aquele local, a Síria, vai implantar uma província que eles vão chamar de Samaria. Então, muitos habitantes do Reino do Norte vão ser levados para outras regiões conquistadas pelo Império Assírio, que estava conquistando o mundo da época, né? E outras vão ser levadas ali para aquela província chamada Samaria. Assim que vai se iniciar, né, nesse local, que vai ter uma diversidade cultural, religiosa, o que a gente conhece no tempo de Jesus como samaritanos. Então, é um período, né, um povo que vai se desenvolver ali no Reino do Norte a partir do exílio assírio. E Senaqueribe, em 701 a.C., ele vai tentar também invadir Judá, o Reino do Sul, né, depois de uma espécie de aliança com o Egito, que o Reino do Sul vai fazer, para barrar essa tentativa de invasão. E ele vai fazer lá um verdadeiro estrago, não vai ser o fim de Judá, mas ele vai fazer um verdadeiro estrago. 46 fortalezas vão ser destruídas, 200 mil cativos vão ser levados, mas Jerusalém vai se manter de pé e os assírios não vão conseguir destruir os assírios. Só que isso não aconteceu com os babilônicos, tá? Outro império que se levantou, né, em 587, vai ser esse novo Império Babilônico, o segundo Império Babilônico. Não vai ser o Império Babilônico lá do tempo de Hammurabi, por exemplo, né? Mas vai ser o Império de Nabucodonosor. Então ele vai invadir, vai destruir Jerusalém, vai incendiar, derrubar os muros, acabar com o templo. O Jerusalém ele vai ficar totalmente destruída. Ele vai acabar de fato com Jerusalém. Então vão acontecer inúmeras deportações, que não são em um único tempo, mas vão ser em vários tempos diferentes para a Babilônia. Vai acontecer, por exemplo, em 605, que os membros da nobreza vão ser enviados para a Babilônia. Em 597, por exemplo, a Babilônia vai levar o rei, vai levar a nobreza, vai levar os oficiais, os artífices, os ferreiros, soldados. Mais de 10 mil pessoas vão ser enviadas para a Babilônia. E a última vai ser em 585. Tanto a parte norte quanto a parte sul da Palestina, né? Já no sexto século, eles vão estar totalmente destruídos. Aquele povo que encontrou a Terra Prometida, eles não confiaram em seguir a lei como ela deveria ser seguida, e Deus trouxe, né, o julgamento sobre eles. E foi o resultado de desobediência, de idolatria, de não seguir a lei de Moisés, era de fato um julgamento. E diferente dos dois locais, né, o reino da Babilônia vai deixar no Reino do Sul, que não é mais reino, né, mas vai deixar as pessoas mais pobres, vai levar mais a nobreza para o exílio. Então lá no exílio a nobreza vai poder trabalhar, vai conservar tradições, vai poder prestar culto, vai poder comercializar. E é bem nesse processo que tem aquela troca, né, do aramaico, mais no período persa, né, mas que vai começar essa mudança do aramaico para o hebraico. E, claro, esses impérios nunca são eternos. O império se levanta para cair, gente. E o império babilônico se levantou, fez o que fez com Judá, mas ele não era eterno, porque o outro grande império se levantava, que era a Pérsia. E a Pérsia vai pegar, né, a Babilônia, que a gente vai ver aqui. Eles vão conquistar a Babilônia, a Pérsia, com Ciro II, né? E ele vai ser visto tanto para os persas, como para alguns, para o povo judeu, como libertador, por causa de várias questões religiosas, retorno de tradições, enfim. E é interessante que os argumentos que ele usa para os babilônicos, quando ele vai fazer a libertação dos babilônicos, é muito parecido do que vai ser utilizado com os judeus. Porque Ciro ele vai dizer que está sendo enviado. E aí ele vai dar o nome da entidade que ele está sendo enviado, seja Marduk, seja Ieoa, né, Jeová, traduzido. Isso demonstra que os persas, eles lidavam com os povos conquistados
para conseguir a confiança, principalmente dos sacerdotes desses povos. Então era uma estratégia. E Ciro tinha algo de muito interessante. Quando ele começa a conquistar a Babilônia, porque ele permite que os judeus eles voltem para suas terras. Então, por exemplo, na década de 30, lá do 6º século a.C., Zorobabel ele vai liderar um grupo de 50 mil pessoas para voltar para Jerusalém. Esdras, já no século V, daí, vai liberar quase 2.000 pessoas. Pois, por fim, vai ter Neemias, que vai levar a última leva, né? Foi muito menos gente nesse período, mas vai ser quando os muros vão ser reconstruídos, a escravidão por dívidas vai terminar. Então, muitos nobres estavam escravizando outras pessoas, judias também, né? E vai ser onde o templo vai ter os seus últimos retoques. E Judá vai se tornar aí uma província pérsia, tendo como a capital Jerusalém. Então, depois a gente vai comentar um pouco sobre outras regiões, né, habitadas por judeus e por comunidades judaicas. Mas nesse primeiro momento, nós vamos focar na história da Palestina e dos impérios, né? Os impérios. Porque um grande outro império estava surgindo. Os persas acabam o Antigo Testamento. Não se tem mais livro escrito depois da conquista dos persas. Aliás, os últimos livros do Antigo Testamento são escritos no período persa, certo? Então, parte dos judeus retornou para Judá, eles estão vivendo lá, o muro é construído, enfim. E o Império Persa está governando outras regiões além da Palestina. E nesse tempo, tá, em nível de Oriente e nível de Ocidente, acontecem vários eventos com nações, ou melhor, com povos que ainda não foram citados no Antigo Testamento, que é os gregos, por exemplo. Então vai se ter importantes guerras médicas, a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, né? Mas o que importa para nós sabermos, principalmente, é sobre um homem que vai surgir nesse período, que ele vai unir a cultura ocidental com a cultura oriental, que foi Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande era filho, né, de Filipe II, que vai ser um dos que vai começar esse projeto macedônico, que eles eram da Macedônia, né, de acabar com o Império Persa. Era o projeto deles. Só que o Filipe II não vai conseguir fazer isso. Vai ser morto numa guerra e quem vai assumir com 20 anos o domínio da Macedônia é o Alexandre o Grande. Ele vai colocar em prática esse projeto do pai dele. Então ele vai libertar o Egito, por exemplo, vai ser considerado um faraó do Egito, ele vai conquistar a Babilônia, ele vai conquistar Persépolis, e várias outras localidades, né? E vai expandir o seu governo, o seu império, até a Índia, por exemplo. Vai ser tão grande esse império que vai pegar até a região da Índia, vai ligar o Oriente com o Ocidente. E em 336 a.C., ele vai derrotar Dário III e o Império Persa. E é óbvio que a Palestina, ela vai ficar sob o domínio do Alexandre o Grande. E depois a gente vai ver, nos próximos slides, né, a influência grega que se teve sobre o cristianismo e sobre o mundo do Novo Testamento. Né? A gente vai ver isso, esse contato, né, do Oriente com o Ocidente, que a gente vai chamar de helenismo. Porque Alexandre o Grande, ele vai fazer, e esse nome ele se autodeclara, né? Ele vai fazer várias coisas, como, por exemplo, casar persas com os gregos, vai formar cidades com seus nomes. Então, você tem relato de mais de 42 Alexandrias, por exemplo. Alexandria era uma cidade, a mais famosa delas ficava no Egito, né? Vai ser muito importante também na história da igreja, sobretudo, o professor Ricardo já deve ter falado aí no seminário caseiro, sobretudo para o método alegórico. A gente vai falar depois também sobre o Filo de Alexandria, que vai ser importante nesse processo. Então ele vai também incentivar o grego nas cidades que ele conquistou, vai ter seu auge, né, durante 10 anos, o auge do Império Persa. Só que ele vai morrer, e aí o mundo que ele conquistou vai ser dividido entre os seus generais. E os principais desses generais que nós precisamos saber são dois, que é o Ptolomeu e o Seleuco. Tá? Então, quando ele morre, esse mundo vai ser dividido, Ptolomeu vai ficar governando o Egito, vai ficar governando a Palestina, o Seleuco vai ficar governando a Síria, vai ficar governando a Mesopotâmia, parte do Oriente. Então, os principais são esses, né? Então, no período do Ptolomeu, a Judéia, que estava sob a Palestina, né, que estava sob o domínio de Ptolomeu,
ela estava mais tranquila, estava mais de boa. Tá? Era possível, sobretudo, o sumo sacerdote governar, o culto era permitido, eles podiam fazer festas, fazer seus sacrifícios. Judeus, né, de outras regiões que não só Jerusalém, que não só a Judéia, a Palestina como um todo, poderiam circular tranquilamente. Só que isso, claro que tem um tempo, né? A Palestina, em toda a história, ela teve sobre o campo de tiro dos grandes impérios. E os seleucidas, eles sempre, desde o começo, os descendentes de Seleuco, né, desde o começo, eles vão se interessar pela Palestina. E eles vão dominar ela a partir de 198 a.C. Eles vão tirar da mão dos Ptolomeus. E aí a situação vai mudar completamente. Mudar completamente. Porque a influência do helenismo, daquela cultura grega que está se formando, a partir de Alexandre o Grande, vai se fazer muito mais presente nessa região. Vai começar a ser imposto nessa região. Inclusive, Antíoco IV Epifânio, né, um dos exemplos, foi um dos reis seleucidas mais importantes que se teve, ele vai colocar Jasão como sumo sacerdote em 175 a.C. Só que o problema era que Jasão era um cara que de um grupo de judeu que era totalmente influenciado pela cultura helênica. Então ele apoiava os jogos gregos, por exemplo, em Jerusalém. Então se tinha nesse sentido, né? E em 168, o Antíoco ele quis cobrar impostos dos judeus de Jerusalém, ele quis declarar o judaísmo como ilegal, ele quis impor a religião grega sobre os judeus. E nós vamos ver que tanto judeus quanto cristãos sempre tiveram problema com outras religiões, apesar de por muito tempo viver os judeus, né, em idolatria. Porque a religião judaica era monoteísta, adorava somente o Deus. Se baseava naquele texto, né, de Deuteronômio, se eu não me engano. E aí vinha uma religião grega querer colocar regra ali, ia dar problema, né? Ia dar muito problema. E existia um grupo, que vai ser muito importante no futuro, que era muito fiel às origens, era muito radical no sentido da raiz, era muito fiel à lei de Moisés, que eram os ascideus. E eles se baseavam, né, em Esdras, que era um grande expositor da palavra, um dos primeiros escribas que se teve. Então eles seguiam a lei, eles guardavam sábados, eles estranhavam essa cultura grega que estava surgindo. Isso, claro que incomodava a dinastia Seleucida, incomodava Jasão, enfim. E essas ações de Antíoco, é claro que não agradaria Claro que não agradaria o rei, né? Agora que eu vi que meu rosto não estava aparecendo aqui, mas agora vai aparecer. Claro que não estava agradando o rei Seleucida, certo? E ele vai ter uma tentativa, né, de oposição a Antíoco por esse grupo assideu. Então ele vai matar rebeldes, ele vai escravizar crianças, vai queimar cópias das escrituras, vai proibir a circuncisão, por exemplo. E essas tentativas de helenização judaicas vão causar a revolta de um grupo liderado por Matatias, tá? Porque em determinado momento eles obrigaram a Matatias a sacrificar, ele é um levita, a sacrificar para os deuses gregos. E eles acham um problemão nisso, porque Matatias ele vai fazer uma verdadeira revolução naquele local. Ele vai começar matando um oficial seleucida, ele vai matar também soldados deles, vai convocar os seus filhos, que eram nomes bem judaicos, né? João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Eles vão se rebelar. Tá? Então Judas vai ser o mais famoso dos filhos dele, né? Porque vão continuar essa revolta. Então aquele livro, Macabeus, vai contar a história, né, de Judas Macabeus, uma literatura apócrifa, né? E esse nome Macabeus ele significa martelo. É bem contextualizado com o que é a força do movimento, o que eles faziam, né, com seus inimigos. Com seus inimigos. Então, nesse grupo, vai reconquistar Jerusalém em 165. Então, várias coisas vão ser reconstituídas, o templo purificado, eles vão fazer uma festa que até hoje é comemorada entre os judeus para esse dia da libertação. E essa liderança vai se suceder entre os vários irmãos de Judas.
Até que Simão ele vai conseguir finalmente a liberação total dos impostos dos seleucidas em 142, a liberdade política. Ele vai garantir Roma, que ainda era uma república, né, que estava surgindo na época. Ele vai conseguir fazer acordos com eles em termos militares. Então, Judéia ela vai se tornar um estado protegido. Os seleucidas não poderiam mais tentar atacar, porque Roma era forte, né? E Simão vai virar um etnarca e sumo sacerdote, e Judá vai ter, depois de muito tempo, depois de muitas dinastias, de muitos poderes, vai ter autonomia novamente. Então, o auge dessa autonomia vai ser com João Hircano, que vai iniciar nessa dinastia Hasmoneana, em referência ao sobrenome de Matatias. E vai ser algo incrível nesse período, né? Porque só foi visto Israel naquele tempo, digamos assim, no tempo de Davi. Toda a Palestina vai ser uma mesma coisa. Então ele vai converter samaritanos à força, vai destruir o templo que ficava, né, o templo samaritano, vai submeter os edomitas ao seu poder. Então nesse período vai nascer inclusive os saduceus, os fariseus, os essênios, e por aí vai. Só que o ser humano é um ser corrupto, né, gente? A gente não pode se iludir com os seres humanos. A influência naquele local, mesmo com esse grupo, era muito forte, a influência grega, não tinha como fugir. Então, por exemplo, os fariseus, eles tentaram fazer uma revolta, né, contra práticas que estavam sendo feitas, contra corrupções que estavam sendo feitas, vai se rebelar contra essa helenização da cultura, e Alexandre Janeu, que foi um desses líderes judaicos sobre a Palestina, vai reinar até 76 depois de Cristo, ele vai crucificar mais de 100 fariseus, por exemplo. Então, para vocês verem que logo eles viram inimigos, né, dos judeus. A Salomé, que é a esposa dele, vai também governar sobre, né, ela vai ter que se dar melhor que os fariseus. E os seguintes, né, que vai ter uma disputa entre o Hircano II e o Aristóbulo II, eles vão meio que disputar o poder da Palestina, tá? E Hircano vai pedir ajuda de Roma para resolver esse poder. E aí ele está naquele período, né? Pompeu, que era um dos líderes romanos, né? Ele já tinha derrotado os seleucidas e vai interferir em Jerusalém para acabar com essa disputa em 63 a.C. E assim Jerusalém passa a ser domínio romano a partir de 63. Vai ser governado por um romano, sumo sacerdote vai ser o Hircano II, tá? Até teve um breve período ali que os partas, né, eles vão atacar, colocar de novo Aristóbulo no poder, mas é algo muito breve. É naquela confusão que tem no Império Romano, na República Romana, né, entre Júlio, Pompeu, Marco Antônio, ainda antes desse Império Romano. Mas logo essa disputa vai se acabar, eles vão colocar Herodes o Grande, que era contemporâneo de Jesus, né, vai começar em 37 a.C. a governar, que tinha algum parentesco pelo lado da esposa com os ramonianos, mas, na verdade, um edomita, tá? Ele vai governar sobre toda a Judéia também. Então, as províncias elas vão ser mais divididas no tempo de Jesus, quando Herodes o Grande morre, né? Então, a Galiléia vai ter Herodes Antipas, por exemplo, como líder. E Herodes ele vai manter o culto, vai patrocinar a ampliação do templo. Então, quando Jesus nasce, é Herodes, é chamado de o Grande, né? E aí vai ser o tempo de Jesus chegar nesse sentido histórico, certo? Herodes também tinha um pezinho com os helênicos, né? Não dá para negar. E até porque também era nomeado pelo Império Romano, né? E Jesus ele não nasceu 0 ano ali, né? O ano 1. É difícil essa data. Uns falam que é 6 a.C., outros falam que é 4. Mas isso não nos interessa muito. O que interessa é saber que em Cristo a gente tem um antes e depois da história, né? Isso que nos interessa. Pois bem, então a gente precisa entender também a influência desse judaísmo na diáspora, né? Naquelas regiões que não eram Jerusalém, que não eram a Judéia. O que acontecia nesses locais, né, gente? E também quais eram as influências que se tinha do judaísmo em Jerusalém. Então, você tem várias influências, né? Então, se tinha judeu nessa época, no Egito, na Babilônia, na Pérsia, assim, em vários lugares do mundo, por causa das constantes exílios que eles sofreram.
e sobretudo por causa do Império grego, com Alexandre o Grande, o Império Persa, o Império Babilônico, que tirou eles do local de origem. E nessa época, principalmente depois do retorno, né, no período persa, ser judeu não necessariamente era nascer em Judá. O judeu já era considerado uma religião. Então, o laço que unia essas pessoas era a religião. Então, tinha judeu em toda parte do mundo. Por exemplo, em Alexandria, no Egito, quase 1/3 da população era judaica. Tá? Tinha judeu no Ocidente, para se ter uma ideia. Tão grande que era a influência dos judeus. E nessa cidade, eles não participavam necessariamente da cidadania da cidade, porque a cidadania e a religião, nessa época, ainda não era algo muito separado. Então, eles precisavam adorar os deuses civis. Isso não acontecia. E mesmo na diáspora, os judeus eram defensores do monoteísmo, né? Então, as comunidades que eles formavam eram comunidades judaicas. Então, escolhiam governos locais, tinha uma sinagoga, que é uma instituição interessante, que a gente logo vai ver o que é. Eles não precisavam trabalhar no sábado, seguindo a lei de Moisés, né? Enfim. Então, a produção deles era muito profunda. Na Babilônia teve, por exemplo, o Talmud babilônico, que é usado pelos rabínicos até hoje, né, para se interpretar o Antigo Testamento. No Egito, por exemplo, em Elefantina, você tinha um templo judaico, templo com sacerdócio, que comemorava a Páscoa, que fazia um sacrifício, que guardava o sábado. Tá? Então eles tinham um templo, isso é muito interessante. Só que o centro da religião continuava sendo Jerusalém. Então todo ano, a maioria deles, quando se tem esse novo templo, né, eles mandavam impostos para Jerusalém. Tá? Só que é interessante que as pessoas que viviam longe do templo, elas formaram uma instituição que vai ser muito importante nos tempos de Jesus e depois no desenvolvimento do cristianismo, porque vai ser um dos primeiros modelos de poder da igreja, que vai ser exatamente as sinagogas. Era o local onde os judeus se reuniam nos distritos. Era presidida por um grupo de anciãos, né, que lá eles liam a Bíblia, eles interpretavam a Bíblia, era o local para se santificar, para ler a vida a partir da palavra de Deus, era o local onde eles iam punir determinados erros, né, da comunidade. Então também tem escritos que se tinha um anjo responsável por determinadas funções, um que fazia um trabalho mais diaconal, um que fazia o trabalho mais de presbítero, enfim. E também se tinha os escribas, que eram os caras responsáveis, né, pela interpretação da lei. Eles eram os mestres nesse sentido. Eles se especializavam nesse tema. Eram os rabinos, que a gente conhece hoje. E nesse processo de interpretação da lei, é óbvio que surgiria uma prática de interpretação da tradição oral. Era algo prático para a lei, uma jurisdição para a lei. Então se tinha situações que não tinham vivido antes. E tendo uma situação que não tendo vivendo antes, eles precisavam criar tradições para se interpretar a lei, para quando surgisse aquela situação, se tivesse uma explicação, né? E nesse sentido nasce o movimento dos fariseus, né? Surge nesse contexto. Então eles eram descendentes daqueles grupos, os assedeus, que seguiam, né, à risca a religião, foram apoiados por Salomé, Alexandra, né, no templo dos Hasmonianos. Tinha duas escolas principais, que eram a Hillel e Shammai, certo? Vários personagens da Bíblia que faziam parte desse grupo, né? Um dos exemplos vai ser o apóstolo Paulo, outro do grupo dos fariseus. Outro exemplo vai ser Gamaliel. E tinha algumas coisas muito específicas, né? Então, por surgir num contexto de perda da identidade judaica, era preciso que eles fossem bastante radicais naquilo que eles defendiam, certo? Então eles formavam eles eram totalmente assim radicais na sua doutrina. Eles construíam fardos que vai ser o que vai ser condenado por Jesus, né? Que eram praticados por eles, pelo menos por fora. Tá? Eles eram a maior expressão da sua época. Só que colocavam fardos em cima das pessoas que com certeza elas não poderiam carregar. Então eles eram, pelo menos assim, de se enxergar, a maior expressão de santidade, de compromisso com a Torá, do compromisso com a lei oral, enfim. Eles eram moralistas, radicais no que seguiam.
E a preocupação deles era mais pela lei, não era tanto no templo, era mais pela prática da lei, certo? E vão formar doutrinas, ou acreditar em doutrinas, melhor dizendo, que hoje nós cristãos acreditamos. Por exemplo, em anjos e demônios, e provavelmente isso veio pela influência persa. A gente pode um dia comentar sobre isso, sobre essas influências que se teve de outras nações, né? E isso não é heresia, isso os comentaristas também falam, comentaristas ortodoxos, inclusive. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, uma doutrina que é bastante cara para nós, né? Então, ele não estava focado no templo. E por não estar focado no templo, que vão se manter comunidades a partir de 70 depois de Cristo, quando se tem a destruição do templo. Ali no contexto de Tito, Vespasiano, enfim. E ele se mantém. Outro grupo que tinha, mas que daí não vai se manter, são os saduceus, né? Os saduceus não vão se manter pós 70 depois de Cristo. Porque esses eram o partido do templo. Era um partido que era o mais próximo da aristocracia. Tá? Eles estavam mais próximos da aristocracia, eles não estavam muito preocupados assim, com a vida pública, com a vida prática, estavam mais preocupados com o ritual. Então eles se preocupavam com a expansão política, comercial, e eram conservadores em relação à lei. Só que não eram conservadores no bom sentido. Porque várias doutrinas que vão ser desenvolvidas no Novo Testamento, eles não acreditavam. Não acreditavam na imortalidade, não acreditavam na ressurreição, por exemplo. E também não era uma religião prática. Eles não estavam muito próximos do povo, né? E aí, claro, vão sumir a partir de 70, quando o templo é destruído, porque como sobreviviam do templo, sem o templo, eles não servem para mais nada, né? Eu tinha outro grupo que era os Zelotes, vai ser citado na Bíblia também, né? Era um grupo bastante revolucionário, que tentaram várias vezes invadir Jerusalém. Tinha outro grupo, né, que Flávio Josefo ele vai chamar de da quarta filosofia, que vão ser aquele grupo citado, inclusive, na palavra por Gamaliel, se eu não me engano, que vão fazer uma revolta em 6 a.C. Tinha os sicários, que eram bem terroristas, eles apunhalavam os romanos, eles invadiam as casas, eles chacinavam proprietários de terras. Tinha o grupo de Simão Giora, né, ali em 66 e 70 depois de Cristo, no contexto de destruição do templo. Então vai ter vários grupos dentro do judaísmo. Uns vão ser mais neutros, outros vão ser mais políticos. Tinha um grupo dos herodianos, né, que vão ser fã do Herodes. Então vão ter vários grupos dentro do judaísmo dessa época, do Novo Testamento e do desenvolvimento do cristianismo. E um dos mais importantes deles, que não são citados na Bíblia, mas que provavelmente um dos personagens principais do Novo Testamento, o João Batista, fazia parte deles, serão os essênios. A gente vai descobrir sobre a comunidade dele, como que se formava, né, pelaquela descoberta dos documentos do Mar Morto, comunidade de Qumran. E esses grupos, eles eram totalmente puristas na sua doutrina, né? Eles fugiam quanto podiam do contato com os gentios, do contato com a cidade de Jerusalém. Eles achavam que o templo, ele tinha sido corrompido. Eles acreditavam na lei, mas a interpretação deles, tá? A interpretação correta era deles. Então eles viviam em isolamento, em comunidades semi-monásticas, praticamente. Eles se vestiam de branco, né? Tinha rituais de iniciação, banhos de purificação, os bens eram divididos entre si. Criam muito forte assim, uma doutrina messiânica, né? Então eles criam que ia aparecer um Messias, ou mais de um Messias, que ia salvar o povo, né, no futuro dos pecados deles, o povo dos inimigos, nessa redenção de Israel comum ao pensamento grego, né? Inclusive essa questão messiânica, né, junto com o futuro que se tinha sobre a comunidade judaica, ela foi o motivo para várias literaturas que vão surgir no contexto. Sobre a interpretação, né, revelação do mistério do mundo celestial, do curso da história humana, da derrota, né, toda a impiedade por meio de Deus. Esses textos eles vão ser conhecidos como literatura apocalíptica. Existem gêneros de literatura apocalíptica na palavra.
Daniel, por exemplo, o próprio Apocalipse, nessas literaturas de revelação. Mas vão ter também literaturas apócrifas, né? A Assunção de Moisés, o livro de Enoque, provavelmente não era do Enoque, né, gente? Era bem comum isso de colocar o nome de um personagem histórico bíblico influente, né? Então, é um gênero literário, e, portanto, mesmo os bíblicos, né, precisam ser lidos sobre essas regras. A gente está vendo no seminário caseiro lá como é importante isso. Outro tipo de literatura vai ser a literatura de sabedoria, né, para se compreender a lei de Deus, interpretar a sabedoria como o guia da criação de Deus, como agente da salvação, enfim. Então, até aqui a gente viu a influência grega, a influência judaica, mas a gente tem também a influência grega, né? E é inevitável pensar o judaísmo dessa época fora desse contexto cultural helênico, formado a partir do Alexandre o Grande. Para se pensar que o grego koiné, né, era que o Novo Testamento vai ser escrito, por exemplo. O grego das pessoas comuns, o grego do cotidiano, ele vai estar presente na sociedade. Para vocês terem uma ideia, nem em Jerusalém se falava mais hebraico, se falava em aramaico, ainda mais nas outras partes do mundo, né? A língua era o grego. A língua era o grego. E isso é muito importante na história do Novo Testamento, na história da igreja, o que no 3º século a.C., um dos líderes lá do Egito, né, o Ptolomeu II Filadelfo, ele encomendasse uma tradução do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico, mas uma tradução para o grego. É o que a gente chama de Septuaginta, tá? É o texto, e Septuaginta por causa que tem aquela lenda, né, que ele contratou 70 judeus de 12 tribos diferentes, e aqui no final das contas, todas as cópias tinham eram ipsis literis uma da outra. Na verdade não foi isso, né? Em primeiro lugar, porque não foi escrito tudo junto. Provavelmente naquele momento ali foi escrito só o Pentateuco, foi traduzido só o Pentateuco. E outra porque tinha cópias que eram literais, tinha cópias que eram menos literais, enfim. E esse texto ele vai ser muito importante, porque ele vai ser utilizado pelos apóstolos, citado por eles, né? Vai ser o texto que a igreja primitiva vai ler do Antigo Testamento. Vai ser tão utilizado pela igreja, inclusive, que os judeus vão precisar fazer uma nova tradução, né? A tradução de Áquila, para dar uma identidade mais judaica para eles, quando começa a ter essa separação do cristianismo do judaísmo. Isso é importante que a gente diga também, porque no começo o cristianismo nasce como um ramo dentro do judaísmo, tá? Então, a gente, se tiver próximas aulas, se vocês gostarem, eu posso fazer. Só que agora a gente precisa entender o seguinte: o Antigo Testamento está traduzido para o grego. Então muitas pessoas podem ler agora o Antigo Testamento. E agora o Antigo Testamento vai ter mais gente lendo e vai ter mais concorrência de interpretação. Vai ter grego lendo, vai ter os caras que liam filosofia grega lendo. Então eles não podiam ficar para trás da filosofia grega, os judeus. E começa nesse período a se ter várias interpretações que vão querer compatibilizar o pensamento judaico com o pensamento grego. Sobretudo ali, lei e filosofia, né? Por exemplo, Demétrio III, né, ele vai fazer uma história do reino de Judá usando os métodos utilizados pela academia grega. Vai ter gente que vai dizer que o Moisés inventou o alfabeto fenício. O Artafano diz que os astros, Abraão ensinou sobre os astros para os egípcios. Então vai se ter essas explicações, né, dessa compatibilidade entre os dois pensamentos. E o mais conhecido desses caras que tentou compatibilizar o pensamento grego e judaico vai ser o Filo de Alexandria. Vai ser o cara mais famoso desse sentido. Ele era contemporâneo de Jesus, né? Então ele entendia que a Bíblia ela era totalmente compatível com a academia grega. Então o que o Platão estava ensinando lá, a Bíblia também já tinha ensinado há muito tempo atrás. Eram os gregos que copiaram a Bíblia no pensamento de Filo de Alexandria. Então a erudição grega era algo que a Bíblia já conhecia há muito tempo. Tá? E ele vai desenvolver, inclusive, um início, né, do método alegórico para se entender a palavra de Deus. Ele vai dizer que a Bíblia tem a sua parte histórica, a sua parte literal, mas também tem o seu sentido alegórico. Então ele vai comparar, né, o conceito platônico de belo, vai comparar com o mesmo conceito de Deus, por exemplo.
Ele vai entender Deus como transcendente, sem relacionamento com o mundo, que estava acima do bom, do belo, que não tinha sentimentos, não tinha paixões. E por isso precisava de um intermediário que se relacionasse com os homens. E aí ele vai utilizar um conceito platônico, ou melhor, um conceito filosófico, que era o conceito de logos. Ele vai dizer que esse logos é o intermediário, esse logos é aquilo que foi utilizado na criação. Então a gente pode dizer, então João, ele era do Filo de Alexandria. Não, porque o logos de Filo de Alexandria não era Deus. E aí o João vai dar um chute com os dois pés, né? O logos estava com Deus na criação, mas o logos era Deus. A gente sabe que é Cristo, né? Então, o Filo de Alexandria vai ser um pensamento muito importante nessa época. E a filosofia grega como um todo era muito importante, né? A expansão do Alexandre o Grande por todo aquele mundo vai trazer isso para a mente das pessoas, inclusive dos futuros cristãos. Filósofos como Platão, as escolas de Epicuro, né? A escola estoica, por exemplo. E muitos desses filósofos, inclusive Platão, que vão ser perseguidos, né? Por muito tempo, os cristãos no futuro vão usar esses argumentos platônicos para se defender da perseguição, né? Então, a influência platônica, ela vem, por exemplo, do pensamento dos dois mundos. Então, isso era explicado pelos primeiros cristãos para explicar a doutrina do céu e da terra, a questão da imortalidade. Às vezes eles nunca tinham lido Platão, gente. Mas numa discussão, a retórica exigia deles que eles utilizassem um argumento filosófico, por exemplo, para se defender. Platão ele acreditava na existência da alma, da transmigração, de não se acreditar tanto nos sentidos, certo? Que o mundo, né, ele tinha sido criado por um artesão, acreditava no Deus que era impassivo, que era infinito, compreensível, indescritível, enfim. E o estoicismo, que é outra grande escola, né, ele vai falar dessa questão da virtude do ser humano, de que o mundo havia se formado por uma matéria passiva e uma matéria ativa, que formaria essa matéria, né, que traria harmonia para o mundo, havia uma razão divina por trás de tudo isso. Os epicureus vão dizer, né, que era necessário a quietude, o afastamento, diziam que os deuses não tinham nenhuma relação com os seres humanos, inclusive a religião seria a dor das pessoas, e vai estar também muito próximo dos pensamentos do cristianismo nos primeiros séculos. É inevitável dizer isso. A gente pode até dizer, mas como assim a igreja se baseava nos gregos? Era o mundo da época, gente. Hoje a gente utiliza também argumentações do nosso entorno para defender algumas coisas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque isso aconteceu no passado também. E também porque pais da igreja, pais apologistas, enfim, eles não eram perfeitos. Eles estavam inseridos no tempo deles, eram homens limitados, enfim, e a gente tem que entender eles nesse sentido. E para a gente terminar essa aula, nós temos que ver algumas coisas que o mundo romano proporcionou. Então, 27 a.C., a gente tem o início do Império, a gente tem o início, né, do Augustus, como o grande imperador, né? E o Império Romano, como um todo, a ideia dele era de uniformidade. Isso vai contribuir, inclusive, para inculcar na cabeça das pessoas de estar todo mundo sobre uma mesma lei. Interessava a classe social da pessoa. Ela estava, sim, estava sobre a mesma lei. Mesmo que isso não se metesse tanto nos costumes locais das pessoas. Então, isso vai ser muito importante no cristianismo latente, né? As estradas, por exemplo, que estão sob domínio do Império Romano, em outros tempos, os cristãos não poderiam viajar pregando o evangelho, os escravos que se converteram, os soldados que se converteram, porque essas estradas, elas estavam em constantes guerras, esses diferentes locais. Mas com o Império Romano, não, vai ter mais uma segurança para essas viagens, né? Só que o sincretismo no Império Romano era um problema. Se tinha essa ideia da uniformidade religiosa, do culto ao imperador, né, que é uma prática que é adotada do Oriente, porque o Ocidente não tinha tanto essa prática, mas no Oriente isso era muito comum. Então, muitas pessoas que vão morrer cristãs não era nem tanto por um conflito religioso, mas era por um conflito político de não se dobrarem
diante do imperador. Tá? Então, ainda no Império, né, havia aquelas religiões tradicionais que já estavam caindo em decadência, que eram religiões que estavam mais preocupadas com a questão da vida cívica, né, os assuntos da cidade, se ia chover, se não ia, como é que estava controlando a política, as guerras. Então, eram religiões assim mais patriarcais, controladas. E um que vai ser um grande inimigo do cristianismo, e aí para nós acabarmos, que vão ser as religiões de mistério, o culto a Mitra, né, religiões que vieram lá do Egito, da Pérsia, da Mesopotâmia, que vão trazer mais esperanças para as pessoas. Eram cultos pagãos, mas que vão trazer um discurso de esperança, né? Precisava de todo um ritual de iniciação, era baseado, né, naqueles cultos de fertilidade. Então precisava ter uma iniciação. Se tinha ritos que nem na história a gente sabe o que era, porque eram específicos, não precisava entrar na religião para te saber. E uma questão de renascimento para uma nova vida, um sentimento de transcendência, enfim. Então, dentro desse mundo que o cristianismo vai nascer, é um mundo diversificado. Tanta coisa que não está escrito na Bíblia, né, do mundo que estava vivendo. Mas, como aqui a gente tem o foco em hermenêutica e exegese, é importante que a gente diga, no grupo Seminário Caseiro, por exemplo, que tudo que está na Bíblia de história é verdade, mas nem toda a verdade histórica está na Bíblia. Tá? Existem coisas que não eram no interesse de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, de Judas, de Lucas. Não era interesse desses caras. Tá? Eles escreviam para pessoas que viviam nesse mundo, inclusive. Então vai ser interesse na medida que faz sentido na argumentação deles. Então hoje a gente precisa ir atrás desses fragmentos. É assim que o mundo era no tempo de Jesus. Espero que tenham gostado. Se gostarem, comentem, curtam aí, que aí, se tudo der certo, eu faço a continuação. Valeu, pessoal.